A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aqui quem vos fala é Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí. E mais uma vez nós vamos estar levando a nossa porção bíblica, o nosso alimento espiritual. E a nossa porção bíblica de hoje, ela se encontra no livro de Sofonias. Eu quero chamar os irmãos que estejam pegando as Bíblias de vocês, os irmãos e as irmãs que gostam de acompanhar a leitura, para que os irmãos estejam aprendendo e conferindo aí na Bíblia de vocês. Capítulo 1, versículo do 4 ao 6, diz assim a palavra de Deus. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal. E o nome dos quemarins com os sacerdotes, e os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Malcã, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Então, meus irmãos, aqui Abacuque, aliás, ontem nós gravamos o áudio sobre Abacuque, eu estava confundindo aqui, é Sofonias. Sofonias, ele pregou em uma época de avivamento religioso em Judá. Mas o zelo religioso era superficial. O povo havia tirado do seu lar os ídolos, mas não fez o mesmo em seu coração. Sofonias assim avisou aquele povo de que Deus, ele não lida brandamente com o pecado e que ele puniria aqueles que o praticam. Então aqui no versículo 4, que é onde nós lemos, aliás, no capítulo 1, no versículo 4, diz: castigarei o povo da terra de Judá e os moradores de Jerusalém. Farei desaparecer de Jerusalém o que ainda resta de adoração de Baal. E todos esquecerão os sacerdotes que serviam esse Deus pagão. Versículo 5 quer dizer: acabarei com todos os que sobem ao terraço, em cima das suas casas, e ali adoram o sol, a lua e as estrelas. E acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim, o Senhor, e jura pelo meu nome, mas jura também pelo nome do Deus Moloque. Então nós devemos invocar somente o nome de Deus, que fez o céu e a terra, o Deus verdadeiro. Deus, ele é um Deus zeloso. Na Bíblia diz que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então esse povo aqui, eles além de adorar o Senhor, o povo de Deus, ele também estava adorando muitos outros deuses. Eles acrescentavam o melhor da adoração pagã à adoração a Deus. Um desses deuses que eles adoravam era Moloque, o deus nacional dos amonitas. A adoração a Moloque incluía sacrifício de criança, um pecado abominável. Desde os tempos de Moisés, os israelitas, eles foram alertados quanto à adoração a Moloque, mas recusaram-se a escutar e a obedecer. Vamos conferir, nós vamos ver o livro de Levítico, início da Bíblia, livro de Levítico, capítulo 18,
versículo 21. Diz assim: e da tua semente não darás, para a fazer passar pelos fogos perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Ainda no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 5, diz assim: então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Fala novamente em Moloque, em Levítico capítulo 20, falou no capítulo 18, versículo 21, e também no capítulo 20 de Levítico e no versículo 5. Portanto, o povo estava cometendo graves pecados, e por causa destes, Deus destruiria os israelitas. O comando de Deus é que apenas Ele seja adorado, meus irmãos. No livro de Êxodo, início da Bíblia, segundo livro da Bíblia. O primeiro é Gênesis, depois nós chegamos no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, onde fala os 10 mandamentos. No versículo 3, vamos ler o 3 e o 4, diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5 diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, meus irmãos, nós devemos ter cuidado para não termos o Senhor apenas como mais um Deus, entre muitos outros. Não é que o Senhor deva ser nosso Deus principal, Ele deve ser nosso único Deus. Então, meus irmãos, nós vamos finalizar esse áudio de hoje, e amanhã nós estaremos falando mais um pouquinho também aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, nós vamos estar falando sobre esses versículos onde fala nas imagens de esculturas, amém? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, amém.